Olá, queridos leitores e leitoras! Como eu tinha dito, aquele vídeo lá anterior sobre o Clube dos Canalhas ia ter parte 1 e parte 2, exatamente por ser sobre 4 livros, e essa daqui é a parte 2. Se você ainda não assistiu a parte 1, vai lá assistir a parte 1, depois volta aqui assistir a parte 2, porque na parte 2 eu vou falar sobre o livro 3 e o livro 4. E se você não assistiu, é bom você assistir, né? Porque daí você fica mais antenado sobre o que eu tô falando aqui, né? E, sei lá, é isso aí. Vamos para o vídeo. Então, livro 3 e livro 4. O livro 3, ele vai falar sobre a vida do Temple. Olha, eu acho que é assim que fala, né? T-E-M-P-L-E. Pois é. Seria, traduzindo literalmente seria templo, mas ele decide usar esse nome aqui por conta de um lugar onde ele dorme na sua primeira noite expulso das suas terras. Mas aqui a gente vai falar sobre a vida dele. O nome dele era William. E acontece uma coisa terrível, que ele era um mulherengo, um safado, um homem muito doido. E ele acaba tendo um relacionamento com a noiva do pai dele na noite que antecede o casamento. E nesse relacionamento que ele não se lembra de nada, ele acorda no outro dia de manhã na cama e do lado dele tem uma mancha gigantesca de sangue. Ele é acusado de ter assassinado a noiva do pai dele e ele passa anos carregando essa cruz. Ele não consegue provar que ele é inocente, ninguém consegue provar que ele é culpado. Mas assim, a fama dele se arrasta por toda Londres e ele praticamente é subjugado. O pai dele não consegue deserdar ele porque ele é o único herdeiro, mas assim, toda a família dele se afasta dele e nisso ele é expulso, ele sai, até que o pai dele morre e ele realmente recebe a herança do ducado, mas assim, antes disso ele acaba sem era nem beira, ele vira um lutador de rua por conta de toda a estrutura óssea dele. Literalmente, ele é um homem grande, forte, bem robusto, então ele é ótimo para lutar e ele acaba virando um lutador por conta disso. Até que ele conhece o Burn, que é um cara que joga, que também perdeu tudo. O Burn joga e ele bate em quem não paga as apostas e coisa e tal. E aí os dois se juntam para conseguir arrancar o dinheiro da galera de Londres, sim. E eles começam a fazer isso, só que por fim eles são encontrados pelo Chase, e o Chase junta todos esses sócios, né? Eles e mais o Cross, que é o do livro 2. Cada um tem a sua atribuição e eles acabam criando um cassino chamado Anjo Caído. E nesse cassino tem um vitral enorme. Gente, em todos os livros tem uma descrição incrível desse vitral. Então, assim, todos os livros têm uma descrição diferente e incrível do mesmo vitral. E, assim, eu imagino que deve ser um vitral maravilhoso mesmo, de muitos metros. Porque tem salas atrás do vitral, assim, do outro lado as pessoas, só os sócios do clube conseguem ver as outras pessoas. Mas, assim, voltando, ele é o lutador. Então, ele é o forte, o robusto e o que faz parte ali da força bruta do Anjo Caído. E, né, voltando lá, ele acaba sendo acusado de matar a futura madrasta, que não se torna futura madrasta, né, porque ela desaparece. Alguns anos depois, acho que são 12 anos depois, o irmão dela acaba contraindo uma dívida, ele aposta tudo no Anjo Caído e perde tudo. E ele quer lutar contra o tempo. Só que o tempo não pode aceitar lutar contra ele, porque as pessoas vão achar que ele tá indo lá lutar pela irmã. E não é isso que ele tá fazendo, ele tá indo lá lutar pelo dinheiro. Mas o tempo não pode lutar contra ele. Então ele fala não aceita. E o cara se vê ali sem artifício, sem argumentos para conseguir tentar recuperar o dinheiro dele, mesmo sabendo que ele perderia a luta provavelmente. E aí a Mara se vê obrigada a voltar para a vida do Temple e de alguma forma oferecer para ele algo em troca de todo o dinheiro que o irmão dela perdeu, que inclusive uma parte do dinheiro é dela, né, e de um orfanato que ela toca. E aí ela volta para a vida dele e eles fazem um acordo onde ela vai se entregar, vai falar quem ela é, vai contar toda a história e ele vai ficar livre da marca, né, do que assassino, e ele vai poder voltar à vida dele na alta sociedade normal, né, ele vai ser aceito de volta e ela vai ter o dinheiro dela de volta para continuar tocando a vida dela. Só que ela sabe que ela vai ser completamente arruinada.
Então, por isso que é entre a ruína e a paixão, porque para ele ter de novo todo o status dele como duque, não como um assassino, ele tem que arruinar a vida dela e ela tem que fugir novamente, mas ela tem que abrir mão dessa vida dela, de dona de orfanato, porque, né, ela precisa do dinheiro, senão os meninos de quem ela cuida vão passar fome e morrer de frio, né, porque nem dinheiro pro carvão ela tem. E aí ela vai atrás dele e propõe esse acordo e todo o enredo da história vai se desenvolver dentro disso, né? Desse momento que ela encontra ele de volta, ele encontra ela e ele tem toda a oportunidade de refazer o nome dele, né? E tal. E assim, uma história maravilhosa, incrível. Adorei os 4 livros dessa série, não sei dizer para vocês qual eu gostei mais, porque os 4 livros são maravilhosos, os 4 livros são livros incríveis e todos eles são muito completos. Então, como nos outros, esse daqui vai ter os momentos de alegria, de tristeza, as partes cômicas, as partes trágicas, as partes de onde eles têm que tomar decisões que mudam tudo na vida deles. Então, assim, um livro maravilhoso e eu super recomendo esse livro. Então, nós temos o livro 4, que é Nunca Julgue uma Dama pela Aparência. É um livro também maravilhoso, vai contar a história da Georgiana. Se você já assistiu o meu vídeo lá onde eu falo sobre a trilogia do amor lá, os números do amor, você vai ver que lá eu queria muito uma história para Georgiana, porque ela merecia, sabe? Ela merecia uma história de amor, assim, linda para ela. E aqui é uma história, na verdade, que não é uma história exatamente de amor. Eu acho que é muito mais uma história de superação. E assim, eu achei esse livro divino. Divino. Eu acho que divino é a palavra que define esse livro aqui. Porque nesse livro aqui, ela vai ser uma pessoa diferente. Ela vai ser ainda ela mesma, com as suas convicções, com, sabe, os seus laços sanguíneos. Ela retorna os laços com o irmão dela, porque tanto que no último livro lá, se entrega para o Duque de Leighton ter o noivado com a Penélope cancelado para poder se casar com a Juliana Fiore. Ela faz tudo aquilo por ele, e aí aqui nesse livro vai contar que depois ela volta a Londres, ela volta com a filha dela. Nessa história aqui, a maior parte da história vai se passar no momento que a menina tem 9 anos de idade, e ela dá a volta por cima, ela tem uma vida completamente diferente, ela tem uma vida nova, ela passa por cima de tudo de ruim que aconteceu com ela, e mesmo pensando em todas as dificuldades, em todas as coisas que ela vive ali, é um livro assim, olha, excepcional. Eu acho que essa escritora, ela conseguiu fechar com chave de ouro essa série, sabe? Eu tenho mais uma série ali de 3 livros, mas essa série aqui, ela foi fechada com chave de ouro. Esse livro aqui, ele é incrível, inacreditável, e ele vai contar toda a história da Georgiana, tudo que aconteceu com ela depois dela ter a Caroline, né, que é a filha dela, e vai contar como que ela lida com os sentimentos e como ela lida com tudo e tudo que aconteceu na vida dela. E assim, super recomendo. Sim, super recomendo todos os 4 livros. Se você não teve ainda a oportunidade de ler esses 4 livros, leia. Eles são livros que são um pouco mais antigos, então o preço deles é muito bom para quem gosta de romance de época, com essa pegada mais assim, todos os sentimentos em um livro só. Pode ir atrás da Sarah McLean, porque ela é uma escritora incrível. E agora vamos falar sobre O Anjo Caído em si, que é a história desse cassino. Então, no cassino são 4 sócios. O Chase, o Cross, o Bourne e o Temple. E esses sócios, cada um tem o seu momento, a sua definição, cada um tem alguma coisa ali que precisa fazer, cada um tem a sua parte e eles trabalham super bem. Normalmente, quando você pega uma trilogia ou um quarteto, igual nesse caso aqui, você acaba descobrindo que muitas autoras que fazem romance de época, elas pegam a família. E quando eu li o primeiro e falava da Penélope, e no segundo falava da Filipa, que é da mesma família, e ao mesmo tempo falava do casamento das 2 mais velhas e das 2 mais novas, né, no livro 1 e depois, né,
no livro 2 falava sobre o casamento da Filipa, né, que não chega a acontecer, mas assim, eu achei que ia se basear na vida dessa. Mas como o título da série era Clube dos Canalhas, eu pensei, tomara que seja do clube em si. Então, assim, toda a série, ela gira em torno desse clube e as coisas acontecem nesse clube, acontecem na sociedade, acontecem nos bailes e tudo em volta desse clube. E a história do clube em si, como ele foi criado, como eles se reuniram, como eles se juntaram, como eles fizeram tudo, é uma história que tá muito bem costuradinha, muito bem escrita e é maravilhosa, é maravilhosa. Eu adoro vir aqui fazer vídeos sobre livros que eu amei, porque eu não sei, parece que depois quando eu assisto esses vídeos, são os vídeos mais naturais e eu adoro. Adoro poder vir aqui e falar pra vocês sobre esses vídeos, porque, né, gente, de vez em quando a gente tem que ler o que a gente ama, né? O que a gente ama de verdade. E o que eu amo de verdade é romance de época. Pois é. Cada um com a sua loucura, né? E é isso. Eu espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo, tanto da parte 1 quanto da parte 2. Se você gostou, curte. Se você quer me ver aqui mais vezes, se inscreve no meu canal, né? Que daí você recebe, coloca o sininho lá, que aí você recebe todas as notificações dos próximos vídeos. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, que eu espero que seja tão maravilhoso de fazer quanto esse. Que eu não tive nem que ver as minhas anotações ali, porque eu amei fazer esse vídeo. Amei. E amei as 4 histórias. Acreditem, amei as 4. Tchau, tchau.